Vitória Deus dará-me, eu sei. Vitória Deus dará-me, eu sei. Se guardar enfrentando, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará-me, eu sei. Vitória Deus dará-me, eu sei. Vitória Deus dará-me, eu sei. Se guardar em pleno amor, confiar só em Jesus. Vitória Deus dará-me, eu sei. Antes de irmã com o Pai do Senhor. Amém. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar. Você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso arriscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Ele me disse assim: eu não te trouxe aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu, se passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem que prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Disse que ia te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Que não para, que não para, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela sua palavra. Já prepara o coração.
mais fiel que o meu Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Chamar o primeiro, fazer uma oração aqui, e o professor vai ministrar a palavra de Deus nesta noite. Eu apoio não assim, quem começou a boa obra vai terminar, né? Quem começou? Você, Jesus, vai dar força para você terminar esta obra. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, graça te damos, Senhor, meu Pai eterno, por tudo, meu Pai eterno, Jesus querido, que nós já ouvimos, meu Pai, a tu falar, Senhor Jesus querido, pelo louvor, meu Pai, Deus, pela tua palavra agora vai ser lido, meu Pai, por remédio, Senhor Jesus querido, Senhor, da glória para o teu Filho. Deus, usa ele, meu Deus amado, como tem usado, Senhor, na palavra. Continua falando, Senhor, no seu coração. Deus querido, meu Pai, estamos aqui nesta noite, meu Pai, para ouvir, Senhor, meu Deus amado, que tu queres falar para conosco, meu Deus amado. Eu já te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Jesus, você está na missão deste culto e estão rezando essa noite. Deus tem uma bênção muito especial na tua vida. Deus tem preparado um banquete espiritual na tua vida. Talvez esse banquete vai chegar hoje na tua vida. A vida, a porta está fechada, né? Mas Deus está abrindo hoje essa porta. Porque a Bíblia diz que eles que põe diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Somente Jesus Cristo pode abrir essa porta para ti. Talvez tu tenha corrido em todos os lugares, para lá e para cá, e nada tem êxito e nada você conquistou. Mas a oportunidade dessa noite é agora. Que você possa tomar posse da tua vitória, da tua bênção na tua vida. Talvez você está angustiado, eu não sei, não conheço a tua vida, mas uma coisa te digo: todo o controle de Deus está diante do Senhor. Toda situação está no controle de Deus. Ele vai agir, vai trabalhar na tua vida como tu pensa, nem imagina. Talvez você está angustiado, mas nessa noite Deus vai aliviar essa angústia e vai dar a bênção da tua vitória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nessa noite no final vamos orar para que Deus quebre toda maldição, aquela maldição da miséria, aquela maldição da pobreza, aquela maldição de porta fechada. Vamos orar e tome posse dessa bênção, da vitória. E eu creio que você vai receber esse presente de Deus hoje na tua vida. Glória a Deus. Quero chamar o pastor João para ministrar a palavra de Deus. Amados, a paz do Senhor a todos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Deus vai falar alguma coisa aos nossos corações referente à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aqui acabamos de ler a palavra do Senhor e o tema que nós vamos colocar de acordo com essas palavras é: qual é o sentido real da fé? Porque fé não está no sentimento. A fé está naquilo que nós não podemos ver, mas aquilo que acreditamos que pode acontecer, e aquilo que estava ainda não na realidade pode se tornar realidade. Isso é fé. Fé é a lei.
Mas quando olhamos para a fé, tem muitas pessoas que fazem muitas interpretações sobre a fé, como a fé natural, a fé salvadora e a fé como dom. Mas a gente precisa saber qual é a fé do Evangelho. A fé que nos mantém firme no Evangelho. A fé que nos mantém em comunhão com Deus. Então eu preciso separar o que é fé segundo o Evangelho e o que é fé segundo a compreensão do que as pessoas entendem sobre fé. Então a primeira fé que eu quero falar aqui com vocês é a fé instintual, que está relacionada ao instinto. É aquele tipo de fé que está alinhada aos processos naturais da própria vida. Força para vencer as dificuldades, reconstruir, é como se fosse a essência da vida. Isso é a fé. E todas as pessoas têm essa fé instintual, que é uma fé natural. Tanto aquele que serve a Deus, como aquele que não serve a Deus. É a fé de acreditar que quando você for dormir, você tem fé que amanhã você vai acordar. A fé de que ao fazer uma prova de concurso, você vai passar. E essa fé também está relacionado àquelas pessoas que são tementes a Deus. E também essa fé está relacionada também àquelas pessoas que não querem nada com Deus. Isso é algo de Deus dentro de cada pessoa criado por Deus. E essa fé é que dá ao ser humano a certeza e a vontade e o desejo de prosseguir, de acreditar que no futuro tudo vai melhorar. Todos nós temos essa fé, mas essa fé ainda não é a fé do Evangelho, no sentido como Cristo quer revelar. Também temos uma fé, a fé em amuletos. E essa fé em amuletos, quando nós tratamos de pessoas que não servem a Deus, eles creem que um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, os astros podem fazer alguma coisa por essa pessoa. A crença em amuletos, crença em coisas inanimadas. Isso também é fé. Crer que os astros vão fazer alguma coisa, isso é fé. Crer em pé de coelho, isso também é fé. Crer em trevos de 4 folhas, é fé. Dificilmente você vai encontrar de 4, você encontra de 3. Quando alguém encontra de 4, guarda até na carteira para dar sorte. E chamam isso de fé. Mas não é a fé do Evangelho. Aí eu estou falando das pessoas que estão no mundo. E agora vamos aqui para dentro da igreja. Das pessoas que servem a Deus e que são tementes a Deus. Eles também têm os amuletos dele. E um dos amuletos do cristão é a Bíblia. Tem gente que olha para a Bíblia como um amuleto. Eu não quero só falar das pessoas lá do mundo. Também eu quero falar também das pessoas que estão dentro da igreja. E o amuleto, de preferência de um crente, é o Salmo 91. O Salmo 91 serviu de amuleto para muitos cristãos. Porque eles acreditam que se eles deixarem aberto no Salmo 91, esse salmo vai o quê? Expulsar todos os fluidos do mal. É como se algum demônio que aparecesse ali naquele quarto, ao olhar para o Salmo 91, saísse correndo. Porque muitos crentes têm esse texto como amuleto. Tem uns que colocam até embaixo do travesseiro, para ter um bom sono, aberto no Salmo 91. Então o Salmo 91 virou amuleto. Mas nós sabemos que o Salmo 91 também é conhecido pelo diabo. O diabo conhece muito bem o Salmo 91.
Então, deixar aberto o Salmo 91 com a intenção de expulsar o diabo, isso não é verdade. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, e o diabo levou Jesus para um lugar bem alto, o diabo falou essas palavras: se tu se lançares daqui abaixo, como está escrito, que os anjos darão ordem ao teu respeito, para que não tropece teus pés em nenhuma pedra. O diabo cita o Salmo 91, versículo 11 e 12, para Jesus. Então o diabo conhece o Salmo 91. Então tem muitos crentes que usam o Salmo 91 como um amuleto. E nós sabemos que não é. E essa fé em amuletos também não é o verdadeira fé quando diz respeito a Hebreus 11 que acabamos de ler. A fé no Evangelho. E também nós falamos sobre a fé espiritual, falamos sobre a fé em Deus, também tem a fé em Deus. Qual é a fé em Deus? É aquele tipo de fé que a pessoa acredita que Deus vai dar uma força, que Deus vai ajudar, que Deus vai fazer, de certa forma, algo para que aquela pessoa seja promovida no trabalho. Ou seja, ela vai usar Deus para que Deus venha ajudá-la a fazer com que aquela pessoa que está atrapalhando o caminho dela venha a adoecer, venha a fazer algo que venha a ser prejudicado, e aquela vaga tão sonhada por aquele crente vai ter diante de si. E aí essa pessoa acredita que essa fé em Deus concedeu a ela essa oportunidade, essa força, essa ajuda. E essas pessoas chamam isso de fé. É como se fizesse uma troca para Deus, para que algo em troca da ajuda de Deus, a pessoa pudesse retribuir e barganhar com Deus. E eles chamam isso de fé. Fé em Deus. Para ter o auxílio de Deus, para alguém ser prejudicado, alguém adoecer, ou até morrer, para aquele crente dar o testemunho na igreja de que ele conseguiu aquele lugar, porque a pessoa que estava ali, e era o sonho dela, Deus ajudou, e aquela pessoa adoeceu, ou aquela pessoa pisou na bola, e aquela empresa mandou embora aquela pessoa, e essa pessoa agora, aquele crente que diz que tinha fé em Deus, agora está testemunhando algo que eles chamam de fé. Mas essa fé também não é a fé do Evangelho. Existe uma outra fé, que é a fé que está muito relacionada a direcionar algo repetitivo, como algo controlado, como se fosse uma mecânica. Ou seja, tem algumas campanhas que se fazem que terça-feira Deus abre as portas, quarta-feira Ele une casais, quinta-feira Ele cura, sabe? As pessoas chamam isso de fé. E dão dias específicos para as coisas acontecerem. E isso é fé, porque às vezes as pessoas vão no dia, numa terça-feira, que é o dia da cura, então ela vai crendo, ela vai com a fé de que naquele dia, que é o dia da cura, ela pode ser curada. Aí tem o dia da prosperidade, então a pessoa acredita que naquele dia que ela vai, que é o dia específico da prosperidade, ela vai sair com uma bênção de prosperidade. E as pessoas chamam isso de fé. Mas essa fé também não é do Evangelho. Essa é uma fé criada pelo homem. Então, fé, correntes, lugar onde acredita ser um lugar onde Deus está. Se Deus não estiver ali, se eu não for ali, se aquela pessoa não estiver ali, nada acontece. Então, isso também é fé. Fé de acreditar que só vai receber se eu for numa igreja tal, com placa tal, com fulano falando ali.
se tiver uma outra pessoa diferente, se for uma placa de igreja diferente, nada vai acontecer, porque Deus só vai abençoar se for naquela determinada igreja. E as pessoas chamam isso de fé. Mas não é a fé do verdadeiro evangelho. E a gente vai compreendendo até nós chegarmos à verdadeira fé. Então, qual seria a verdadeira fé? A verdadeira fé nunca é para fora. Quando eu falei da fé espiritual, da fé em amuleto, da fé em Deus, da fé em determinada mecânica, tudo é para fora. Tudo é para fora. Essas fé é tudo material e a alma fica intacta. Porque a maioria dessas igrejas, a fé é para fora. Eles só acreditam que aquela igreja é que prega a salvação. Eles só acreditam que aquela igreja é que fala a verdade. Tudo para fora. Nada para dentro. Mas a fé do verdadeiro evangelho, ela gera confiança. Ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando a alma não é impactada pela fé do evangelho, ela passa a ser impactada por fé que não tem nada a ver com o evangelho. E aí, existem as igrejas que se julgam ricas, que começam a divulgar e a ensinar a fé na fé, para enganar aqueles que não entendem da verdadeira fé no evangelho. Fé na fé é a pior de todas. Fé na fé é pior do que a fé espiritual, é pior do que a fé em amuletos, é pior do que a fé em Deus, é pior do que a fé em determinada mecânica. Por que a fé na fé é pior do que todas essas? Porque as pessoas usam testemunhos de pessoas para gerar fé nas outras pessoas, para conseguirem aquilo que aquela pessoa conseguiu. Ou seja, a pessoa chega aqui para dar um testemunho, mas tudo isso é intencional. Existe todo um planejamento para isso. E aquela pessoa chega assim: eu não tinha emprego, estava passando fome, mas quando eu comecei a dar meus dízimos, quando eu comecei a abrir minha mão para essa igreja, aí eles colocam obra de Deus, mas não é obra de Deus, é simplesmente para aquela igreja. Quando eu comecei a dar, agora eu tenho um carro do ano, sou empresário e tudo na minha vida está dando certo. E aquela pessoa que está ouvindo, que está sentada naquele banco, vai ouvir esse testemunho, ela vai associar como fé, e ela vai basear a fé dela em cima daquela outra fé. E ela pensa: se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é fé. Fé na fé. Mas eles não dizem que todas as vezes que testemunhamos que Deus nos deu algo, não é essa fé que a pessoa deve se alicerçar. A pessoa deve se alicerçar na fonte de onde gerou essa fé. Da onde veio a bênção. E a bênção está na palavra do Senhor. Então a sua fé, ela tem que estar alicerçada na palavra. A sua fé não pode estar alicerçada na minha fé. Porque esse é o grande mal de todas as igrejas. É alicerçar a fé, a sua fé, de você que não tem nada, que você luta para ter, em cima de uma fé de alguém que disse que não tinha nada e agora está tendo porque simplesmente fez algo dentro daquela igreja. E isso é enganação. E isso não é a fé do verdadeiro evangelho. Porque aí você começa a alicerçar sua fé em cima dessa pessoa que disse ter fé para conseguir aquelas coisas, aí você não consegue, você fica frustrada, você fica decepcionada. E aí você começa a quem condenar? A quem você vai cobrar? O certo era cobrar daquela igreja, porque ela que está gerando aquele tipo de fé para você conseguir uma coisa. Mas as pessoas não são justas. As pessoas começam a cobrar de Deus. Começam a condenar a Deus.
Começa a colocar a culpa em Deus, enquanto que, na verdade, quem tem culpa é aquela igreja que usou uma pessoa para dizer que ela conseguiu algo porque ela deu para a igreja. E isso vai fazer com que todos aqueles que estão ali só vão ter alguma coisa se derem. Se não derem, não vão ter nada. Então a pessoa fica naquele dilema. Eu não tenho nada a perder. Estou desempregada, estou passando fome, nada está dando certo na minha vida. Estou ouvindo uma pessoa que estava na mesma situação que eu estava, começou a dar e deu tudo certo na vida dela. Quem é que não vai arriscar? Qualquer pessoa vai arriscar, porque fé na fé é uma desgraça. Fé na fé não é de Deus, porque tem toda uma intenção de maldade, tem toda uma intenção de fazer com que aquela outra pessoa seja manipulada de tal forma que faça exatamente como aquela organização está pensando, como aquela organização está querendo que aconteça. E eu digo uma coisa para vocês, tudo isso é programado. Porque esse tipo de fé é tudo para fora, tudo para fora. E a fé verdadeira, ela gera confiança dentro da pessoa. A fé verdadeira coloca em nós a intenção e a fortaleza de que nada pode nos separar de Deus. Essa é a fé do verdadeiro evangelho. Nada pode te separar de Deus. Independente de você ter ou não ter, ser perseguido ou não ser perseguido, a verdadeira fé gera essa certeza de que nada pode te separar de Deus. Vocês perceberam que é algo de dentro? Só quem pode te dar força é o Espírito Santo que está dentro de você. Isso gera uma certeza de que nada pode te tirar dos caminhos do Senhor. E essa é a verdadeira fé do Evangelho. A verdadeira fé do Evangelho também é entregar o nosso ser. Entregar o nosso ser é entregar por completo a Deus. Você já não vive, mas Cristo vive em vocês. Cristo vive no seu caminhar, Cristo vive no seu pensar, Cristo vive no seu agir. E você vai caminhando e vai fazendo as coisas de acordo com a fé do Evangelho. E a fé, a verdadeira fé, também ela ensina o caminho da vida. Sabemos que o caminho da vida está relacionado a Cristo. Algumas pessoas dizem que, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns estudiosos dizem que isso está relacionado ao tabernáculo. O caminho que se fazia no tabernáculo era a entrada, que se pegava o animal para sacrificar, era o caminho. Chegava num lugar santo, que era a verdade, e lá no holocausto, que era o santíssimo lugar, onde se oferecia sacrifício pelos pecados de todas aquelas pessoas, uma vez no ano, pelo sumo sacerdote, significava a vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quando você conhece Jesus, você tem um novo caminho, uma nova caminhada em Cristo, até chegar ao Pai. E isso é importante nós sabermos. Também a fé nos ensina que nós somos moradas de Deus. Tudo está para dentro. Tudo que eu estou falando aqui da verdadeira fé, está tudo para dentro. Essa fé que eu falei anteriormente para vocês, tudo é para fora. Mas essa verdadeira fé tem que gerar de dentro. Então, se somos morada de Deus, Deus está dentro de nós. O próprio Jesus falou que Ele, o Pai, faria morada em todos aqueles que guardassem os mandamentos e tivessem realmente se entregado a sua vida a Cristo. Então, isso aqui é importante, porque você não vai ver mais um Deus lugarizado. Nós temos o costume de dizer, Senhor, venha nos abençoar, Senhor,
como se Deus estivesse em algum lugar e eu estivesse aqui, mas eu vou pedir a Deus para que Ele venha aqui nesse lugar entregar uma bênção para mim. Enquanto que a palavra de Deus diz que todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, Ele já mora dentro de nós. Aonde você for, Ele está com você. Ele está dentro do teu ser. Não é um Deus lugarizado. Um Deus aonde tem local. Um Deus que tem dia. Não, pelo contrário. Ele está acima de nós. E a fé, como eu disse para vocês, que são fé instintual, fé em amuleto, fé em Deus, fé em determinada mecânica e fé na fé, que é a pior de todas elas são terrenas, que só trazem benefícios para a vida terrena. Mas a fé que eu estou pregando aqui é a fé do verdadeiro evangelho, que faz com que você ande de cabeça firme, de pés no chão, conhecendo e entendendo o verdadeiro evangelho. Se você não tem essa fé, peça hoje para Deus colocar em seu coração. Porque se você não tiver a verdadeira fé, você vai ser um ganancioso da vida. Você vai ser aquela pessoa que só acha que Deus te ama quando você tem. E o evangelho não ensina a ter, o evangelho ensina a ser. Ter é consequência de ter. Primeiramente você precisa ser para que naturalmente as coisas venham. E não é ter para depois ser. Porque aí então o ter prevalece o ser. Mas quando você é e o ser está alicerçado na palavra, o ter é insignificante. Quando você tem o Espírito e dentro do seu ser você está muito mais identificado com Cristo, tudo que é material se torna insignificante. Primeiramente que você acredita que a sua vida aqui é como uma passagem. E que a vida eterna não é na vida terrena. A vida eterna é o lugar preparado por Deus. Então não é nessa vida. É numa outra vida onde nós viveremos toda a eternidade. Então o verdadeiro evangelho é esse. É o que vem e o que fica e o que muda e o que modifica e o que transforma de tal forma que o teu testemunho modifica as pessoas lá fora. Mas se essa fé que você diz ter do Evangelho não modifica e não faz as pessoas te verem como um cristão em Cristo, alguma coisa está errada. Aí você precisa orar, você precisa pedir a Deus essa fé para que aí então você comece a viver o verdadeiro Evangelho. Porque se você não entender isso em relação ao verdadeiro Evangelho, você vai ser enganado. Você vai ser enganada como milhões e milhões de crentes aí fora estão sendo enganados pelas igrejas que dizem que você precisa fazer algo para ter, em vez de fazer algo para ser, e assim, quando Cristo voltar, Ele puder te levar para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu vi uma mensagem muito boa, ministrada pelo professor João. É uma coisa que eu digo, a fé atrai a atenção de Jesus. Se a pessoa tiver fé, Deus se agrada, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque a Bíblia diz, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, Deus não tem prazer nele. É muito perigoso, é muito ruim, né? Quando a pessoa tem a fé e recuar, né? Não acreditar, aí Deus não tem prazer nele. Mas tem aquela fé positiva que Deus nos dá esta noite. Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite. Terça-feira, você que está na live, essa transmissão pela internet aí, desse culto. Terça-feira tem uma campanha, o início da campanha vai ser ao som que faz a diferença no crente. Que você possa assistir terça-feira este culto maravilhoso que vai mexer a estrutura do teu corpo, vai impactar a tua vida através do poder da sua palavra, meu Deus. Então, vou orar.
E você declara nesta noite. Diga, Senhor, você vai dizer para Deus, Senhor, estou aqui na minha vida, Senhor. Eu quero que, Senhor, nesse momento, Senhor, tu quebre toda a maldição da minha vida, da minha família, da minha casa, da minha finança, que eu possa, Senhor, ser abençoado por Ti, Senhor. Que Deus possa curar também a minha enfermidade e a enfermidade de alguém que está apresentado na minha família. Então vamos orar para que Deus possa te abençoar e tu alcance aquele que Deus tem prometido e a promessa da tua vida. Vamos orar. Soberano Pai, que está no céu, justo e poderoso, Pai. Deus, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento que meu Pai passou perante a Ti, Tua face. Abençoa Teus filhos, Pai, para presente nesta noite, Pai. E aqueles que não vieram, Pai Celestial, o motivo Tu sabe, Senhor, mas as bênçãos, Senhor, são para todos, meu Pai. Tu és justo, Pai. Tu és misericordioso, Deus. Pai, Tu me apresenta essa pessoa, Pai, que está assistindo pela live, Pai, este culto, meu Pai, na sua vida, Pai. Senhor, entra com providência na vida dele, Pai, dela, o dele e dela, Pai. Senhor, se tu és empregado, Senhor da glória, Deus, abre as portas, Pai Celestial. Essa porta está fechada, todo obstáculo, toda barreira, Pai Celestial. Que essa pessoa, Pai Celestial, receba a bênção na sua vida, Pai. Que as bênçãos da vitória cheguem nessa vida dessa pessoa, Deus. Que essa pessoa possa tomar posse dessa vitória, Pai. Senhor, se estiver enfermo, Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu é o médico por excelência, Tu é o doutor por excelência, Tu vai curar, Senhor, Tu vai repreender este espírito de enfermidade, este espírito de miséria, esse espírito de pobreza, esse espírito de maldição, Pai Celestial, que tem querendo fechar a porta, Pai. Meu Deus, mas pede o Senhor que abre, seu Pai, e a porta que Tu abre, ninguém pode fechar, Deus. Eu creio, Senhor, nessa noite, Tu és o Deus que pode, Senhor, e é capaz de realizar milagres, Senhor. Tu promete, Senhor, Tu não falha, Senhor, Tu não muda, Senhor. Tu é o meu mundo hoje para sempre e eternamente, Senhor. O que Tu fala, Senhor, Tu cumpre a Tua palavra. Deus, nesta noite, que essa pessoa possa, Pai, receber a sua promessa, receber a sua vitória, receber a sua bênção, Senhor. Que possa, Pai, que outro dia, hoje é domingo, Pai, mas segunda-feira, Pai, será um dia, uma semana de começo, de vitória, de bênção, Pai. Senhor, que Tu possa, Pai, abençoar grandemente, poderosamente, Pai Celestial, que o lar dessa pessoa seja um lar feliz, meu Pai, um lar alegre, Pai Celestial. Toda tribulação, meu Pai, que tem perturbado, que tem afligido, Pai, que nesta noite, Pai, nós declaramos, Pai, nós ministramos no Teu nome, Pai, que as bênçãos, Pai, virão sobre essa pessoa e alcançarão de uma maneira extraordinária. E essa pessoa pode testemunhar dessa grande vitória, Pai. Que hoje, essa noite, Deus, que Deus está dando a bênção gloriosa, maravilhosa. Por isso, eu agradeço, Pai. E eu te peço essa bênção em Cristo Jesus, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Esteja o amor por essa. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e permaneça conosco desde agora para sempre. Todo possa dizer amém. Se Deus é por nós, quem será? Amém. Que Deus abençoe a sua vida para sempre. Amém. Amém. Agora.